Agora nós vamos para a seção onde existem dicas para melhorar a performance do seu site. Eu quis mostrar para vocês que nós temos 2 tutoriais bem legais na nossa wiki externa. Seria kinghost.com.br/wiki. Lá você vai localizar esses 2 artigos. O primeiro fala como otimizar o seu site WordPress. Ou seja, tem algumas dicas bem legais que podem te ajudar para otimizar o seu site WordPress. Por exemplo, iniciar fazendo a paginação do seu conteúdo, utilizar alguns plugins de cache, como o WP Total Cache, WP Super Cache, existem vários na verdade. Outra coisa bem legal que pode ser feita é eliminar alguns plugins ou temas, conteúdos que vocês não estão mais utilizando no seu site. Às vezes fica instalado, consumindo recursos, mesmo que o plugin não esteja mais sendo utilizado. Outra coisa que pode ser feita é otimizar a base de dados. Aqui nós trouxemos até um comando que pode ser feito, por exemplo, para fazer a otimização dessa base de dados. Outra coisa que pode ser feito são referente às imagens do site. Sempre utilizar algum formato como JPEG, por exemplo, porque PNG, geralmente o arquivo é um pouco mais pesado e pode levar mais tempo para ser carregado pelo servidor mesmo. Outra coisa que pode ser feita é desabilitar os avatares. Aqui nós temos um passo a passo, indo em configurações, discussão, avatares e desmarcar o item mostrar avatares. Isso já reduz bastante a performance do site também. Outra coisa que pode ser feita é utilizar a função flush do PHP, conforme nós estamos verificando aqui, tem várias dicas. E também um último tópico é referente às consultas do banco de dados. Conforme já estávamos conversando antes, as consultas podem levar bastante lentidão, então é importante verificar isso também. Todo esse conteúdo, esse material está lá na nossa wiki externa. Outro link que podemos mostrar aqui para vocês é como otimizar a aplicação para diminuir o consumo de recursos, para melhorar a performance mesmo o site sendo WordPress ou não. Algumas dicas. Evitar utilizar variáveis que não são necessárias para o seu código. Optar por utilizar aspas simples no código ao invés das aspas duplas. Sempre preferir o uso do HTML quando for necessário, claro. Manter sempre o modo deflate ativo. Por padrão, em todos os servidores, a maioria já tem um modo ativo dentro do painel de controle, mas pode ser identificado através desse mesmo ícone, modo deflate, dentro do painel de controle para verificar se realmente está ativo. Outra coisa que pode ser feita é combinar diversas funções no seu site, ou também utilizar caminhos físicos. Outra coisa também bem interessante é minificar os arquivos CSS e JavaScript, já melhora bastante a performance do site, e utilizar sistemas para cache, por exemplo. O que pode ser feito também é utilizar alguns sistemas para cache na sua aplicação. Inclusive, é o tema que vamos falar na próxima tela. Agora nós vamos falar sobre alguns exemplos de serviços que podem ajudar a melhorar a performance do seu site. O primeiro serviço é o Vanish Cache, ou seja, ele é um serviço que faz o cache de vários dados dentro do seu site. Ele é indicado para sites que tenham muitos acessos legítimos e quando o site também não utiliza passagem de parâmetros pela URL. O Vanish ele guarda uma cópia das páginas acessadas na memória RAM e isso é muito mais rápido, aumenta a velocidade dos próximos visitantes, fazendo com que não seja necessário buscar cada conteúdo individualmente em diferentes servidores internos e externos, por exemplo. Um segundo serviço que temos é o Nginx. O Nginx é um servidor web que utiliza Apache e tem foco em alta performance e baixo uso de memória. Geralmente ele é indicado quando o site possui uma alta demanda de acessos, mas pode ser utilizado por qualquer site que não tenha regras especiais para Apache, por exemplo. O que é importante? Caso o cliente queira utilizar o Nginx e tenha algumas regras especiais na sua aplicação, regras, por exemplo, que ficam dentro do arquivo htaccess ou webconfig, antes de solicitar a alteração de servidor web para o Nginx, o cliente deve estar ciente de que deve adaptar as regras para o Nginx, pois essa configuração ela é um pouquinho diferente das demais e requer tal conhecimento. O terceiro serviço seria o servidor cloud. O servidor cloud é uma forma de fornecer mais poder de processamento para o seu site. Mesmo que você já tenha feito todas as otimizações precisas para o site e mesmo assim gere lentidão, pode solicitar uma cotação para um servidor cloud. O site ele fica em um ambiente com recursos web ou banco de dados também dedicados, gerenciamento confiável, tráfego ilimitado e muito mais velocidade.